Nossa conversa de hoje é uma conversa é um assunto que eu gosto muito. O que será que a Bíblia, Jesus, pode ensinar sobre a nossa vida no trabalho? Então, quando o pastor me fez esse convite, ficou sempre um convite, é sempre um desafio, mas ficou relativamente um pouco mais fácil, porque é um tema que meu pai gosta bastante. Eu tenho alguns livros sobre esse assunto, né? E o tema que o pastor passou, né, vocação, carreira e profissão. Uma palestra com uma perspectiva bíblica cristã sobre o tema e talvez também baseado na minha atividade profissional. E eu falei, poxa, mas eu como advogado, como que os advogados gostam de começar uma conversa? Com conceitos. Explicar o que é vocação, o que é carreira, o que é profissão, porque advogado gosta de explicar conceito. Mas aí eu fiquei sabendo que esses encontros, eu já estou falando no último. Eu falei, acho que alguém já fez esses conceitos. O advogado gosta de explicar o princípio. Eu falei, não, eu não posso começar falando porque acho que o pessoal já aprendeu a diferença de carreira, de profissão. Hoje se fala um pouco de ocupação. Então, definitivamente, hoje eu não vou falar como advogado, viu, Couto? Eu vou tentar fazer um pouco diferente. E aí, um primeiro combinado que eu queria fazer com vocês é que eu vou falar de trabalho, para separar e juntar, na verdade, tudo aquilo que pode gerar recursos para a gente. Você pode chamar de profissão, você pode falar de vida profissional, você pode falar de trabalho. A gente vai falar trabalho, para consolidar tudo. Então, ao invés de ficar diferenciando, a gente vai reunir tudo num conceito só, para ficar mais fácil da gente conseguir avançar. E aí, eu imaginando quem estaria presente, pastor, eu fiquei pensando assim, é uma turma heterogênea, que é o composto da nossa igreja. Eu fiquei imaginando das pessoas que eu conheço da nossa igreja. Porque o conceito de trabalho, ou como a gente ganha dinheiro, é diferente. Nós temos aqui na igreja os empreendedores. O empreendedor não tem chefe, ele é o seu próprio chefe. A gente tem os autônomos, que é um conceito um pouco diferente. E a gente tem muito aqui na nossa igreja. E a gente tem também os empregados, que é completamente diferente você ser empregado de você ser empreendedor. Afinal, o empreendedor, ele é o seu próprio chefe. Então eu falei, eu tenho um desafio. Como falar de um assunto único para pessoas tão diferentes, com realidades tão diferentes? Tem gente aqui que tem que acordar às 5 horas da manhã. E tem gente que decidiu na vida não acordar cedo. Virou empreendedor, autônomo. E está tudo bem. São diferenças. E a gente precisa entender essas diferenças. E daqui a pouco a gente vai chegar na lição bíblica sobre esse assunto, que também é diferente do funcionário público. Quando eu estava estudando direito, meu pai falou, vai ser funcionário público. Vai ser funcionário público. Vocês perceberam que eu não obedeci a essa orientação do meu pai, né, Renan? Porque também é diferente. É muito diferente. Principalmente quando hoje a gente pensa no final da nossa carreira. É muito diferente as preocupações de um autônomo, de um empreendedor, de um funcionário público, principalmente no final da carreira. Só que não param por aí. A gente também tem os empresários. É aquele que dá emprego. É aquele que tem outras responsabilidades. E é um pouquinho diferente a vida do empresário, do empregado, do funcionário público. Tem um monte de coisa acontecendo no Brasil hoje, notícia, a briga com os Estados Unidos. Tem gente que está assim, não vai mudar a minha vida. E tem gente que está muito preocupado. Por quê? Todo mundo tem um jeito diferente aqui nesse nosso grupo, na nossa igreja. E tem também uma diferença hoje muito significativa e histórica de homens e mulheres. Cada vez mais, hoje, inclusive através de legislação, as mulheres conquistam mais espaço. Na semana passada saiu uma legislação obrigando que grandes empresas públicas tenham no seu conselho de administração
mais mulheres. Isso no passado não tinha. Na verdade, praticamente que era proibido. Isso mudou. E tem uma outra diferença aqui, que essa me pegou. Gerações. Nós estamos aqui em gerações diferentes. Tem até alguns conceitos dessas gerações, a gente não vai se ater muito a isso. E por que eu gosto de destacar? Porque como nós somos de gerações diferentes, nascemos em épocas diferentes, muito provavelmente a gente pensa diferente. O que eu quero dizer com isso? Talvez você, que nasceu em 1950 ou 60, vai pensar diferente do seu filho e do seu neto, que nasceu agora recentemente. Por quê? Porque o mundo mudou e continua mudando. E continua mudando radicalmente. Então, se você fala para o seu filho, não, poxa, você tem que seguir esse caminho. E aqui eu não estou falando, por enquanto, de princípios bíblicos. Eu estou falando de trabalho, por enquanto. Estou falando de percepções diferentes dos trabalhos. E isso é muito importante para a gente entender que, às vezes, aquilo que a gente acreditava que funcionava, como, por exemplo, quem é da primeira geração, baby boomers, talvez vocês nem sabiam que são dessa geração, né? Uma característica, essa geração valoriza a estabilidade. O que significa isso na prática? Talvez vocês conheçam alguém que tenha trabalhado 30 anos numa mesma empresa. Isso praticamente que não existe mais. Ninguém fica 30 anos numa mesma empresa, trabalhando como empregado. Isso mudou. Você não fala hoje, as empresas, isso é muito, muito raro. Essa geração, a última aqui, geração Z, já cresceu com a tecnologia, forte preocupação com questões sociais, ambientais, valorizam a saúde mental e bem-estar. São muitas mudanças que a gente tem vivenciado. E dentro dessas mudanças, muita coisa aconteceu nessas gerações. A gente teve todas essas revoluções industriais, a chegada das mulheres no mercado de trabalho. Eu estava conversando isso um pouquinho ontem com a minha mãe. Hoje, eu tenho uma filha de 17 anos, que estuda, quer continuar estudando. Eu não concebo a possibilidade, ela também não concebe a possibilidade de não trabalhar. O que há 50 anos atrás era extremamente comum. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo que hoje, dificilmente, você vai ter uma jovem menina de 15, de 20 anos, cujo objetivo final seja ficar em casa criando os filhos. Porque ela estudou, porque o mundo mudou, porque ela tem espaço no mercado de trabalho. Isso mudou muito. Uma outra mudança muito significativa, que às vezes a gente esquece, mas que há 5 anos a gente estava no início de uma pandemia, que mudou muita coisa. Muita coisa foi para o mundo digital. E depois, após a pandemia, hoje algumas pessoas, ou muitas, trabalham em casa. Ou 5 dias, ou 2 dias, ou 3 dias. Isso há 5 anos era absolutamente impensável. Mas trouxe muitas oportunidades. O outro assunto, que já foi tópico nosso aqui na igreja, a inteligência artificial. A gente tem que considerar isso quando a gente fala de trabalho. Uma educação formal e educação informal. Hoje existe a possibilidade de a gente aprender do nosso celular, fazer um curso, se tornar especialista em muitos assuntos, sem sair de casa, morando onde você quiser morar. Isso há muito tempo atrás, muitos aqui, né, pastor, somos de uma época que a faculdade, você tinha que ir na faculdade. Hoje tem gente que se forma sem nunca ter ido numa faculdade. E está tudo bem, ela vai se formar. Uma mudança muito significativa. E hoje, quando a gente vai para o ambiente, principalmente das empresas, mas não só das empresas, a gente fala muito de aprendizado contínuo, constante. Por quê? Porque tem coisa acontecendo muito rapidamente.
Então, de repente, eu sou um profissional técnico. Qual foi o último curso que você fez? 10 anos. Isso é muita coisa. Eu falo isso porque de vez em quando eu recebo lá uns currículos. A gente quer ajudar. Mas 10 anos sem fazer um curso, considerando que a pessoa pode fazer um curso, muitos cursos, inclusive, gratuitos. E, por fim, uma mudança muito recente, que a partir de agora nós vamos ver com mais frequência, são novos tipos de doença no trabalho. Antigamente, as empresas tinham que ter preocupação com os EPIs, com os equipamentos de proteção. Hoje, a maior preocupação das empresas são as doenças chamadas psicológicas, de quem trabalha muito, de quem fica muito estressado. E o governo, inclusive, já viu isso e está aumentando a fiscalização. Só no ano passado, 400 mil brasileiros ficaram afastados por conta desse tipo de doença. Não caiu um equipamento no pé dele, no braço dele. Ele simplesmente falou, não consigo ir trabalhar. Porque o chefe foi grosseiro. Por muitos fatores. Dá para perceber como a gente vive todas essas mudanças? E por que eu quis trazer essa introdução antes de a gente entrar no nosso tema? Porque nós podemos ter percepções, visões diferentes sobre o assunto trabalho, já que somos de gerações diferentes, estudamos assuntos diferentes. E é importante. E como eu gosto dessa expressão reflexão, Reinaldo, que são perguntas, né? Por que nós trabalhamos? O pastor só me deu 30 minutos, 40 minutos. Então eu tive que fazer um recorte, escolher um tema. Não vou falar de Gênesis, de trabalho. Eu vou fazer algumas reflexões aqui para a gente trazer uma lição bíblica. Por que nós trabalhamos, Toninho? Por que você acha que a gente trabalha? Uma ótima resposta. Nós trabalhamos para manter as necessidades. Alguém quer ajudar o Toninho? Couto, por que você trabalhou décadas? Para suprir a família. Aqui não tem resposta errada. Tem o motivo do Toninho, tem o motivo do Couto. Por que nós trabalhamos? E primeiro a gente define, né, o porquê. E depois uma segunda pergunta que faz um complemento. Onde nós queremos chegar? Quais são os nossos objetivos? Porque às vezes a gente sai dessa primeira resposta, para a educação dos meus filhos. Qual tipo de educação? Para o meu lazer. Qual que é a expectativa do lazer? Para ter uma casa. Qual casa eu quero ter? Aonde que eu quero morar? E a gente começa a avançar nisso para entender por quê que esse assunto é tão importante no nosso dia a dia. E hoje você vai falar para o empreendedor, por que ele sai de casa? Para, por exemplo, fazer a entrega. Hoje, tem mais de 2 milhões de brasileiros que trabalham com os aplicativos de transporte, ou de entrega, ou de mobilidade. 2 milhões. Uma atividade que há 10 anos não tinha, né? Você tinha que buscar a pizza. Hoje a pizza vem. Mudou. E cada um de nós tem esse conceito sobre ser bem-sucedido. Eu deixei em branco para ouvir um pouquinho vocês. Cada um de nós tem esse conceito. Um dos textos que eu, olhando sobre esse assunto, qual que é esse conceito de ser bem-sucedido e por que as pessoas trabalham? Um conceito que eu gostei bastante eu trabalho para construir a minha vida, para construir os meus projetos. Eu posso trabalhar e o meu projeto ser aqui, ou eu posso trabalhar para cá. Tem gente que trabalha mais, tem gente que quer mais, e tem gente não. Eu quero só isso daqui. Porque quando a gente fala, eu quero educar muito bem meus filhos, eu quero ajudar muita gente. O meu conceito, e aqui eu estou perguntando para vocês,
O conceito de ser bem-sucedido é: eu vou trabalhar, eu vou gerar receita, eu vou construir os meus planos, os meus projetos, e cada um tem os seus. Inclusive, eu vou cuidar de muita gente. Ou eu vou trabalhar para poder ter um futuro, uma aposentadoria tranquila. Porque, afinal, eu não sou, por exemplo, um funcionário público que tem isso um pouco mais garantido. Nós raramente fazemos essa reflexão. Por que eu estou trabalhando? Aonde que eu quero chegar? E aí eu faço essa primeira pergunta, a reflexão. O que Deus fala sobre ser bem-sucedido? Lembra, eu tive que fazer um recorte nesse nosso bate-papo aqui. E eu falei, deixa eu pesquisar o que a Bíblia traz sobre ser bem-sucedido. E pelo menos esses textos, não cesse de falar desse livro da lei e medita nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele será como árvore plantada junto à ribeira das águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as lhes serão acrescentadas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e nele este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu acho que a gente está legitimado a ser bem-sucedido, a ter planos, a ser prósperos. Eu acho que aqui existem versículos, e existem muitos outros versículos na Bíblia dizendo: faça planos, que Deus vai estar com você lá. E você pode ser bem-sucedido, você pode trabalhar, ter os seus objetivos. E aí a nossa pergunta, eu gosto muito das pregações do pastor, porque ele sempre faz uma pergunta, já repararam? Que ele vai responder durante a mensagem. Qual que é a orientação? Então, aqui, se você eventualmente já não está mais trabalhando, gerando trabalho, que você leve esse ensinamento para alguém próximo de você. Ou se você eventualmente está naquela, não sei se eu paro. Existem muitas oportunidades hoje, novas oportunidades. Quando a gente vê qual a orientação de Jesus para sermos bem-sucedidos, eu queria então que a gente lesse juntos, rapidamente, João 21, que é a pesca a Jesus e a pesca maravilhosa. Eu vou lendo, um contexto conhecidíssimo de todos nós, por conta do horário, eu vou lendo João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberias. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele, Jesus, disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas
e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Como alcançar esse conceito de ser bem-sucedido que é individual, que é peculiar de cada um? A recomendação de Jesus: lance a rede. E o que significa esse texto? Eu peguei aqui pelo menos 5 tópicos muito importantes. Depois, aqui, essa incredulidade. Eles não tinham reconhecido Jesus, mas Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para eles. Ele estava na praia e eles não conseguiam. Muitas vezes a gente, na vida profissional, na vida do trabalho, tem essa incredulidade. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai melhorar? Lance a rede do lado direito do barco. Olha que orientação específica de Jesus. E hoje eu queria que você guardasse esse conceito de lançar a rede, que é a nossa parte. Deus olhando, cuidando de cada um de nós, dos nossos familiares, dos objetivos de cada um deles, da oração, da fé de cada um deles, mas existe um comando: lance a rede. Fazendo com toda a permissão, faça a sua parte. A rede estava vazia. Na noite anterior, Jesus vem e disse: lance a rede, para que Ele possa fazer esse milagre acontecer. É o Senhor. João depois reconhece Jesus. Foi reconhecer depois. Celebração para compartilhar. Viram ali uma fogueira. Conquistou, aconteceu. Celebrar em conjunto, compartilhar, tudo num texto que você fala assim: os pescadores, portanto, trabalhadores, que tiveram um dia, uma noite ruim, que acontece, com todo profissional, com toda a empresa, Jesus dizendo: lance a rede, faça a sua parte. Depois compartilha e mais, a rede não se rompeu. Depois dessa conquista, desse milagre, Jesus concedeu a força que precisava para aquela rede não se romper. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para reflexão: o que hoje significa lançar a rede na prática? O que nós podemos fazer? Como que nós podemos orientar os mais jovens para que lance a rede? Por quê? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Eu, como o pastor me concedeu essa oportunidade, há muito tempo que eu venho lançando a rede, pastor. A minha vida profissional, hoje, ela é muito influenciada pelo que eu fiz há 25 anos atrás, com a ajuda do meu pai. Eu estava num evento, num escritório, e o dono do escritório falou assim: precisamos vender. O escritório também precisa vender, precisa ter cliente. Eu tinha 20 e poucos anos, cheguei em casa e falei: pai, o escritório precisa vender. Pedi ajuda, com 20 anos. A gente marcou 2 reuniões. A gente não vendeu, mas o dono do escritório me conheceu e me mudou de área. O que eu fiz? Eu lancei a rede. Eu permiti que alguma coisa acontecesse. Isso é um pouco do meu currículo, o livro que eu escrevi, os artigos que eu escrevi em livros e tudo o que eu estudei e estou estudando. Cada vez que eu saio de casa para fazer um curso, o que eu estou fazendo? Eu estou lançando a rede.
eu estou permitindo me conhecer alguém que pode me dar um trabalho. Toda vez, né, o que um advogado faz, eu vou escrever um artigo que sai no jornal. Aconteceu a semana passada, compartilhei com o pastor. O que eu estou fazendo? Eu estou lançando a rede. Agora, tenho muita coisa para fazer, inclusive assistir o jogo do Corinthians, descansar, praticar esportes. Mas eu estou numa fase na minha vida que, se eu parar de lançar rede, as coisas que eu quero construir, eu não vou conseguir. Poderia acordar facilmente. No escritório de advocacia, eu não sou empregado. Eu posso chegar às 10. Eu chego às 7. Todo dia eu faço o quê? Estou lançando a rede. E é uma história de lançar rede de 20 anos. De conhecer pessoas, de ajudar pessoas. Eu tenho uma estratégia, pastor, que ele é muito simples. Eu dou atenção para aquela pessoa que está desempregada. Eu não só valorizo, pastor, quem pode me ajudar naquele momento. Eu vou cuidar de quem não pode me ajudar. Porque um dia, pode ser que aquela pessoa possa me ajudar e ela reconhece. Você quer ter a gratidão de alguém? Ajude uma pessoa que está desempregada. Não estou falando só ajudar com dinheiro, estou falando ajudar com oportunidades. Te reconhecer para sempre. Esse meu mundo que eu vivo das empresas, as pessoas, elas valem pelo que elas são no cartão de visita. Só que chega uma época da vida delas que ela não tem mais cartão de visita. E aí todo mundo abandona ela. O que eu faço por lançar rede? Não, vem cá conversar comigo. Como é que você está? O que você faz? Aonde você quer trabalhar? Pode ser que um dia isso retorne positivamente. Hoje, isso tem acontecido com frequência. Sempre que eu posso, eu recebo um currículo, veja se o escritório pode contratar. Tanto eu, meu pai aqui na igreja, o meu irmão, pastor, a gente tem história para contar de ter compartilhado as coisas boas, ajudando as pessoas. Seja com uma indicação, uma possibilidade de trabalho. Tudo isso é lançar a rede. Então hoje, as pessoas falam assim, poxa, Ricardo, você conhece todo mundo. Isso é um ativo. Você sabia que é importante conhecer as pessoas? No meu mundo, isso é muito importante. Quanto mais pessoas conhecem você, imagina o que você faça. Imagina que você faça bolo de cenoura. Quanto mais gente conhecer você, mais gente vai comprar o seu bolo de cenoura. Para isso, você precisa lançar a rede. Você precisa postar no grupo, estou fazendo bolo de cenoura. Difícil? Não, é simples. E é uma constância. Cada um tem o seu jeito de lançar rede. Fiz aqui algumas. Olha, fazer aulas, cursos, eventos, palestras, o que há de conteúdo gratuito. A vantagem das redes sociais é essa. Não é ficar fazendo assim para ver a história, para ficar chateado que tem alguém viajando para um lugar mais bonito que a gente. A gente fica triste com isso. Né? Fica. Não sou eu que estou dizendo. Agora, tem um monte de cursos gratuitos, eventos gratuitos. Tudo que eu estou dizendo, eu falo lá para a turma que trabalha comigo. Precisa sair, né, da cadeira, precisa acordar, precisa fazer. São opções. Faça conexões, escreva. Atualizem o currículo. Digam para os mais jovens isso. Olhe o seu currículo. Se tiver 10 anos, 5 anos sem nada. Por quê? Porque talvez você esteja naquela opção, a pessoa que você conhece decidiu ser empregado. Se vai ser empreendedor, você não precisa ter o currículo, mas você precisa atualizar o seu conhecimento. E aqui, pastor, trouxe uma proposta. Queria ter falado com o pastor, não consegui. Mas vamos ver se a gente faz o primeiro evento Lance a Rede aqui na igreja. Todo mundo. Quem tem o que vender, quem tem o que comprar, quem tem procurando emprego, quem está buscando emprego.
Só para a gente conhecer, saber. Temos uma médica aqui, quem precisa de médica? Tem um advogado aqui. Eu não sei quantos profissionais na nossa igreja fazem obras. Tem um profissional, eu sei que tem gente boa aqui que fez esse teto. Todo mundo pede indicação de profissional que trabalha com isso. Você saberia indicar o irmão da igreja que faz isso? Quantos irmãos da igreja têm conteúdos para serem compartilhados, trabalhos, seja qual for, um engenheiro, um dentista, lance a rede, fale com as pessoas. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse, lance a rede do lado direito do barco. E tudo isso aconteceu. E quando chega lá, que todo mundo vai dizer, mas o rico. A Bíblia também fala dos cuidados que a gente precisa ter quando o fator bem-sucedido, as coisas boas acontecerem, né? Nessa parábola do celeiro, eu não vou ler por conta do tempo, até para a gente conversar um pouquinho mais. Hoje, está mais do que comprovado que compartilhar é muito bom. Não é aumentar o celeiro, é compartilhar. Isso hoje, por que eu estou dizendo que mais do que compartilhado? As pessoas fora da igreja reconhecem isso. Não adianta ser rico com a casa vazia. Não adianta ser rico sem os amigos. As pessoas fora da igreja reconheceram o que Jesus disse na parábola. E por fim, a lição que a gente jamais pode esquecer, porque eu tenho certeza que quando a gente lança a rede, as coisas boas acontecem, Reinaldo. Elas podem demorar. Podem demorar. Como aqui tem muita gente experiente, você pode se lembrar de alguma coisa boa que aconteceu na sua vida, que é reflexo do que você fez há muitos anos atrás. Eu hoje trabalho com pessoas que eu conheci há 25 anos. Trabalho, presto serviço, vendo. O nosso mundo, a gente fala que tem um montão de gente, mas vocês podem ter certeza que no fundo, né, Maria? Naquela nossa atividade, as coisas voltam, as pessoas se conhecem. E o que a gente não pode esquecer quando esse dia chegar? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Em Isaías, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É Deus que nos capacita, que nos dá a disposição, que nos dá a capacidade. Eu gosto de disposição, ainda mais num dia tão frio como esse. Eu parei na casa da minha mãe, liguei o jornal às 6. Você fica triste de ver o jornal, pastor. Você fica preocupado. Você não sai de casa. Quem que nos protege no dia a dia do trabalho? Cada um do seu jeito. Tem gente que pode trabalhar em casa. Tem gente que atravessa a cidade. Mas todo dia, muitos de nós levantamos bem cedo. Quem que nos dá essa motivação? Quem que nos capacita? Seja trabalhar com qual atividade for. Então este é um grande segredo. Para que a gente diga, porque a geração mais nova, eu já não posso mais me incluir nessa geração, do pastor dos mais novos, tem parte dessa geração que ela quer ganhar rápido, muito rápido. Fazer muita coisa, conquistar muito. Por quê? Para fazer em pouco tempo, muito, e se aposentar rápido. Tem jovens querendo isso hoje em dia. Tem jovens não querendo trabalhar. Nós, os mais experientes, precisamos reconhecer, precisamos orientar tudo isso e sempre reconhecer o poder, a graça de Deus que nos capacita todos os dias. Dentro do tempo, pastor. Pessoal, muito obrigado.